Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre a sua vida pessoal e também profissional a partir da comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Episódio 45, convidado especial, Lucas Mendes, calma que eu vou falar dele. Mais uma vez, agradecer Casca Açaí, que está sempre com a gente. Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras, Sudoeste. Você vai lá, diz Comunique 45 e ganha teu desconto e come um açaí. Pô, isso é bom demais. Lucas Mendes, psiquiatra, psicanalista, ator, atuante, ciclista. Ciclista urbano. Ciclista Exato. Urbano. Foi militar também. Fui militar, já não te pertence inativo, mais, poeta. Poeta. E escritor. Escritor. Eu Aí costumava outros... falar que é poeta e escritor amador, mas tô navegando por essa também. Massa, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Satisfação de ter aqui, trocar, bater Igualmente. um papo. Vamos ver o que sai. É sobre. É isso, vamos embora. Vamos lá, como é que é a tua trajetória pra chegar na psiquiatria, chegar depois na psicanálise, depois chegar como ator atuante e caminhar, e pelo que eu sei, pelo que a gente conversou, conectar tudo isso dentro de um arcabouço aí de entrega de saúde às pessoas. Agora foi longe. Mas é o que eu gosto de fazer quando eu estou falando em palestras, ou aula, qualquer coisa, que é, antes do meu currículo profissional, eu conto o que eu chamo de currículo social, que é de onde eu vim, que explica como é que eu cheguei até aqui, né? Eu sou natural de Barreiras, na Bahia, filho de Pedro e Angélica, 2 baianos do Recôncavo, primos de primeiro grau, aí todo mundo, nossa, e não deu errado? Ainda não sabemos. Tem tempo ainda para descobrir se vai dar errado ou não. Filho único? Não, tenho um irmão mais velho, e que mora aqui em Brasília também. E aí é isso, aos 14 anos eu vim para Brasília, que era o grande projeto dos meus pais, que era educação. E depois de muito tempo eu entendi por que tanto investimento naquilo. E aí tinha a ver com uma questão racial, inclusive, de que eles falaram, essa é a saída, vai. E aí vim para cá, fiz ensino médio, decidi fazer medicina, fiz medicina na UNB. E aí, na trajetória da medicina, tava eu lá, gostava de tudo, mas não gostava de nada. Me achava a pessoa que queria um monte de resposta. Aí me vem a zorra da psiquiatria. Uma área que faz um monte de pergunta e não responde nada. E eu amei. Eu falei, gente, eu gosto mesmo de pergunta. Só que na época eu não tinha noção de que era por isso que eu tinha me encantado pelo troço. E foi assim, na saideira eu falei, endocrinologista? Não, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Ah, você gostou, endócrino? Hã? Você cogitou endócrino? Cogitei, a faculdade inteira, várias pessoas acharam que eu seria. E eu cheguei a fazer projeto de pesquisa, entrei em grupo de endocrinologia, tudo. Você vê, o meu currículo tem 3 artigos publicados de endócrino, absolutamente do nada, que era desse grupo de pesquisa. Mas foi, inclusive, uma história muito legal, que eu sou muito grato à minha orientadora, que no final falou, acho que não é isso aqui pra você, não. Você gosta de outra coisa. Orientadora Da endócrino. Cara, que legal. Exato. Porque nos 3 anos de projeto, adivinha o que eu fiz no último ano? Eu decidi fazer uma sala de estar para os pacientes do ambulatório do HUB de neuroendocrinologia, em que eu queria botar teatro, palhaçaria, música, antes da consulta. Porque eu falei, isso vai mudar o tratamento deles. E aí comecei. Aí fiz sarau de poesia, comecei a fazer umas maluquices na sala de espera. E aí ela falou, Lucas, não é isso aqui não. É outra coisa que você gosta e acho que tem a ver com saúde mental, porque eu estava de olho no impacto emocional que tinha, na época eu não fazia a menor ideia. E o Pat Adams. E aí foi, e aí decidi fazer psiquiatria e aí fui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. E aí fui para fazer psiquiatria e na psiquiatria eu descobri que tinha uma outra coisa que fazia mais pergunta ainda e que não respondia absolutamente nada. Você fica vagando pelas perguntas ad eterno, psicanálise. Aí eu enlouqueci de alegria. Porque aí eu entendi que lá eu podia realmente vagar sem rumo. E aí fiz formação em psicanálise, acabei no meio do processo trabalhando em emergência psiquiátrica por 3 anos. Então eu tenho formação em emergências psiquiátricas. Então assim, como eu digo, assim, a loucura nível hard me chama que eu gosto. Adoro, adoro, adoro.
Porque tem coisas muito bonitas, inclusive, nesse lugar. Que loucura é a patologia da liberdade, como diria Frantz Fanon. E aí, nesta vida, pandemia, não sei o quê, vamos voltar para Brasília. Psiquiatra, psicanalista. Lá pelas tantas, estou eu, com uma pessoa com autismo, que não gostava de quase nada, um adolescente, fala para mim, eu gosto de teatro. Eu falei, teatro? Nunca vi esse olho brilhar. Que esse olho está brilhando aí? Ah, então bora procurar uma escola de teatro. E aí, lá vai eu procurar uma escola de teatro com essa pessoa. Marquei a aula do teatro para ela, porque ela não conseguia ligar e marcar. E a professora falou, vem você também fazer aula experimental. Tô lá há 2 anos. Que é a Lucélia. Exato. Então é isso. E aí eu fui fazer uma aula experimental, já me matriculei. E no processo de teatro eu descobri que eu tinha uma história com teatro há 20 anos represada na minha cabeça. E que eu reencontrei no... Como assim? Com 12 anos, eu fazia numa escola de inglês, em Barreiras ainda. Sim. E aí tinha uma oficina de teatro na escola de inglês. E aí eu comecei a fazer. E aí era uma peça Romeu e Julieta. E aí essa peça ia acontecer, eu era o tio do Romeu. E eu já tava achando massa. Eu sou exibido. E aí na época eu fingia que não, mas sou exibido. Aí tava adorando tudo aquilo e o meu colega, que era o Romeu, ficou doente. E a professora falou, o Lucas eu acho que sabe as falas do Romeu e ele consegue decorar até o espetáculo. Na hora que ela falou isso, eu simplesmente... Pronto, eu já estava na lua. Sim. 12 aninhos, querendo que as pessoas me olhassem, começando a querer experimentar que as pessoas me achassem bonito, que quisessem ficar comigo, beijar na boca pela primeira vez, tudo isso. Mas se eu for Romeu, é tudo que eu preciso. Aí lá vai eu, me preparei todo para ser Romeu. A diretora da escola veio e me tirou do papel. E aí minha mãe, maravilhosa como é, foi furiosa na escola e disse, ele tá fora. E aí ela depois foi me contar, o argumento foi, mas ele não tem cara de Romeu. E aí doeu. Aí doeu. Porque assim, eu só sabia a história até aí. Eu não tinha entendido o que tinha significado, mas eu sei que eu apaguei. Assim. Eu fui lembrar mesmo, valendo dessa história, fazendo teatro num laboratório, com a Lucélia, trabalhando questões de memórias e coisas para expressão corporal, de repente, puf, a história vem e eu começo a chorar loucamente. E aí eu falei, rapaz, é esse troço aqui mesmo. Eu falei, como é que vocês conseguiram me deixar fora disso por 20 anos? E aí foi... Ou seja, dentro de um processo do teatro que você acessou essa memória. Exato. Então, assim, eu lembrava da história, mas eu não tinha lembrado o quanto que ela significou. Sim, o impacto dela. Exato. No teatro é que eu lembrei. E senti, né? De novo. Exato. E é tanto que no meu primeiro espetáculo ela me deu uma cena que era quase a reparação disso. Maravilhosa, maravilhosa. Ela falou, eu tenho um presente para você no espetáculo. E me deu uma cena solo em que eu fazia um discurso antirracista bem agressivo até. Para poder... Isso, e foi uma das coisas mais maravilhosas que eu experimentei. E ali você, digamos, teve a percepção do quão terapêutico aquilo também era, inclusive. E aí começou a juntar. Eu tô falando, aí quando você percebe que o negócio é terapêutico, que resolve pra você, resolve pro paciente, que eventualmente você tava conseguindo, tentando destravar algo ali. Exato. Aí o negócio destrava, você fala, pô, isso aqui dá pra juntar tudo. Foi mais ou menos isso. E eu sempre fui... isso é uma coisa que hoje eu vejo várias pessoas que sofrem com isso, como eu sofri muito tempo, que é... Cara, eu gosto de tanta coisa que eu não sei fazer nada. E, na verdade, eu tenho algumas coisas muito especiais porque eu sei muitas coisas diferentes. Sou um especialista em qualquer uma delas? Não. Eu brinco claramente com várias pessoas, inclusive no consultório, eu brinco assim, ó, se você quiser alguém que saiba extremamente, profundamente psiquiatria, os protocolos de tratamento, não sei o quê, posso te indicar para transtornos específicos. Essa pessoa não sou eu. Mas te ouvir, talvez. Porque eu consigo navegar por muitas coisas. Porque eu testei muita coisa na vida. E aí, só que sempre eu ficava assim, poxa, eu queria tanto saber andar mais de bicicleta, eu queria tanto saber mais teatro, eu queria tanto saber não sei o quê, eu queria escrever e ser um escritor profissional, eu queria não sei o quê, e eu não percebi que se eu juntasse tudo isso, dava coisas bem interessantes. No final, você acha que você gosta de quê, exatamente? Ixi, a gente tem mais tempo? Eu tenho uma resposta. Pois é. Que eu acho que a gente conversou. Tu gosta de pessoas, pô. Tu gosta de gente. Gente. Ponto. Sommelier de gente. Até porque tudo isso aí que você faz, nada sem gente.
Você ama gente. E aí o que tem gente no meio, você vai estar afim de se conectar e ver o que acontece. É isso. A E conexão. o imprevisível. Eu sou enlouquecido pelo imprevisível. Você quer me deixar feliz, me surpreenda. É isso. E aí eu gosto muito, eu sou curioso. A gente falou sobre isso também. Exato. A curiosidade, que é uma coisa que assim, não sei, aí eu já fico, meu olhinho fica assim. Tipo isso, você falou assim, pô, você falou do Lucélia pra mim, eu falei, eu quero ir lá, me dá o contato dela, eu quero ir lá ver o que é. Eu Exato. posso ir, tanto é que eu vivi dentro de um aspecto do futebol muitos anos, pô, quase 25 anos aí, futebol, especialista em futebol, de fato. É um negócio que eu sabia fazer. E aí nos últimos anos, até dentro do processo terapêutico, do processo de querer entender mais, de saber mais, de sentir mais, falei, cara, eu vou largar o futebol, largar assim, vou para outros esportes, e aí eu quero viver experiências em outros esportes. Eu não quero virar fera igual era no futebol, não. Eu quero experienciar o futebol, eu quero experienciar o wake, eu quero experienciar a escalada, eu quero experienciar o kite, não quero fazer o que eu fiz com o futebol. Entrar e ficar só nele. Eu quero vivenciar, eu quero experienciar. Muito por essa curiosidade. E muito porque eu não vivi isso. Então, por exemplo, as crianças normalmente passaram pelo judô, pela natação, futebol. E dentro de um universo, dentro de uma percepção de competição. Que aí, então eu nem tive a diversão do esporte. Não tive. Falo isso claramente, assim, não tive. Então agora, com 33 anos, que eu tô tentando e buscando e correndo atrás, assim, de me divertir em fazer um esporte. Sacou? Tipo, tu já tá viajando aí já, né? Entramos em outros assuntos que eu amo. Vai, fala aí, que é a ideia do social. E aí quando a pessoa pergunta, que linha da psiquiatria você segue? Não tem muito, mas assim, se fosse para dizer uma, é psiquiatria transcultural, que vem de Frantz Fanon, que é um psicanalista e um psiquiatra martinicano. Ele era da Martinica e em 1950 esse cara falou, muitos dos sofrimentos mentais, eles são relacionados ao meio. Então, para você entender o sofrimento, você tem que entender o meio. Tipo aquela questão que muita gente tá falando de ambiência. E quase é isso, é mais ou menos isso. Que é, por exemplo, se eu estou falando de uma pessoa que vem de uma aldeia indígena, eu preciso entender como é que funciona a sociedade nesse lugar, como é que é o pensamento sobre a vida, sobre a morte, sobre esporte, lazer, o que é alegria, porque muda. Uhum. E ele teve essa experiência porque ele saiu da Martinica, foi para a França e depois para a Argélia. E na Argélia ele teve uma experiência interessante que ele entrou num hospital psiquiátrico e tinha argelinos numa ala e franceses em outra. A terapia ocupacional era igual, com filmes europeus e tudo mais, só funcionava para uma ala. E aí ele falou, opa, tem alguma coisa estranha. E aí a intervenção mais eficaz dele foi fazer café às 4 da tarde, que chama Café Mouro, que é a hora que os argelinos param para tomar café e orar. Quando ele colocou isso na internação, os casos de saúde mental começaram a melhorar sensivelmente. E aí ele começa a estudar isso muito, e eu particularmente sou um apaixonado por entender o Brasil. Uhum. É esse contexto que a gente tá. Porque faz muita diferença. Você entender que lugar é esse que a gente está falando, de onde é que essa pessoa veio, os vários Brasis. O Brasil de quem tem acesso econômico, o Brasil de quem é branco, o Brasil de quem é preto, o Brasil de quem é homem, de quem é mulher. Tem muitos Brasis. Sim. E varia muito. E aí quando você começa a escutar o sofrimento, ele não é igual. Definitivamente não. E aí psiquiatria transcultural é um pouco isso. E aí vem, por exemplo, um efeito que é você pegar algo que poderia ser lúdico e também muito capacitado e tirar a parte lúdica. Total. Você acabou de falar e isso me dá agonia só de ouvir, de pensar como é que você pega uma criança e faz com que futebol, que é uma das coisas no Brasil mais lúdicas que tem, e tira a parte lúdica e bota ela como um sistema extremamente competitivo em que o prazer ele vai estar no final de uma jornada maluca aí que eu não sei O prazer qual vai vir de um resultado. Ele não vai vir da vivência, da experiência, da curtição. E se a matemática for feita, eu não sei se vale a pena. Então, por exemplo, eu tava conversando nesses tempos, né? Dentro dos processos, conversando, e aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu não acho que eu brinquei. Eu não acho que eu brinquei na minha vida, assim. Eu não me lembro de brincar de boneco, não brinquei. Ela falou, meu filho, mas você jogou bola. Aí eu falei, mano, assim, dependendo de um aspecto que você pode olhar, futebol pode ser super uma brincadeira. Tinha prazer. Tinha. Não, isso é inquestionável. Só que assim, eu hoje, com 33 anos, eu não olho pra minha trajetória no futebol e encaro ela como se ela tivesse sido uma brincadeira.
É isso. Não, na minha percepção, não foi uma brincadeira, assim. Foi um negócio pra poder performar e tal. E, porra, isso tem um efeito... Com certeza. E aí eu te escuto falando assim, então, pra mim, pelo que eu tô te escutando, não tem necessariamente um protocolo. Não. Para entrevista, não. Sim. Para o procedimento, que é qual tratamento eu vou Claro. aplicar, tem. Sim. E é isso que eu estudo. E até para diagnóstico, tem um protocolo. Mas é até Jung que fala isso, que uma vez que você está de frente a outro ser humano, seja apenas um ser humano. Depois você põe o conteúdo. A psicanálise, a psiquiatria ou qualquer coisa. A Na oratória, a entrevista comunicação, a habilidade, é aqui. conexão. E Peito deixa aberto, rolar. cabeça aberta e deixa rolar. E surpreenda-se. Tem gente que me pergunta, assim, no processo de mentoria, me pergunta, Diogo, o que a gente vai abordar no processo de mentoria, nos 9 encontros? Eu falei, então, tem alguns assuntos que, pelo que eu tô escutando de ti, a gente vai precisar entrar. Que hora, como, quando, não sei. Vai depender do processo. Porque eu vou entrar aqui, e aí as pessoas às vezes me conhecem e falam assim, o que você vai falar com um aluno tal na mentoria hoje? Eu falo, não sei. O que vier. Dentro dos conteúdos que eu já tenho, que eu entendo que são importantes serem abordados. Dentro de um protocolo, supostamente, que tem. Uhum. Mas, assim, isso não é o que vai decidir o meu rumo na mentoria. Não vai. Eu tô falando de comunicação, Lucas, com a pessoa. A pessoa tem desafio de comunicação. Eu não vou levar em consideração o ambiente que ela tá na semana, o contexto. Ontem eu dei um treinamento, eu falei, gente, pra gente poder se comunicar, pra gente poder dar feedback, pra gente poder escutar uma pessoa ou ser escutado, a gente precisa entender qual é o contexto que tá sendo conversado. E aí eu tenho escutado muito, e aí o Nando Garcia, o psiquiatra, psicanalista, ele fala da geração também. Sim. É o contexto onde você tá. Tipo assim, a gente quer conversar, quer se comunicar sem entender o contexto. Cara, assim, você pode? Pode. Vai ser efetivo, talvez? Não, vai ser afetivo muito menos. E negar a geração e muitas vezes você tá negando a forma do indivíduo de entender as coisas. Total. Por exemplo, não, porque eu acho que aplicativo de relacionamento não é bom. Ninguém te perguntou a sua opinião. É um fato. Existe. Entenda o que ele é, entenda como é que ele existe na vida das pessoas para você talvez entender o usuário que está na sua frente. Não interessa a sua opinião, na verdade. Exato. Você pode até ter, fica à vontade, existe boteco aí para você gastar ela à vontade. Mas não necessariamente é sobre isso. Você tem que entender que esse troço está aqui. Ele está existindo, ele mudou a forma como as pessoas se relacionam. E vamos entender. É igual a geração, não entendo que esse pessoal que quer mexer com papel, livro em papel ainda. Porra. O contexto da pessoa era esse, que era ela leu por 30 anos, 40 anos no papel. Aí você quer que agora ela pegue e troque por um negócio duro, que pra ela não... Eu, por exemplo, eu tenho problemas. Eu também. Aqui, isso é tudo papel. Eu tentei. Eu tentei já também, não consegui. Livro digital, esses negócios. Artigo científico eu consigo. Foi o que eu consegui cruzar a linha. Livro eu não consigo. Eu também não consegui. Até hoje. E anotação também não consigo. É no caderno. Eu tô aqui, tudo papel. Você tá com o seu, eu tô com o meu. Eu tenho uma coleção de caderninhos. O único avanço que eu fiz foi esse aqui, ó, daqui de trás, que eu coloquei no vidro e uma caneta, porque esse negócio eu não me adaptei. E aí é isso, né? A gente consegue ter a capacidade. Mas voltando à tua história, você chega então na ideia, no momento em que você consegue ou você quer dialogar com as pessoas sobre o que você tem hoje de bagagem. Eu acho isso massa, cara. E eu já falei isso 200 vezes, e eu falo isso em mentoria, eu falo isso em palestra, eu falo, por que a gente precisa excluir algum conhecimento, alguma conexão, alguma vivência que a gente teve para poder incluir outro? Pô, será que não cabe no pote? Será que não cabe a tua experiência de ter ido para um país, a tua experiência de ter feito um curso, ainda que seja um curso aleatório? Será que não vale? Por exemplo, será que não vale um curso de ator, um curso de teatro para você, por exemplo, ser um melhor advogado? Será que não vale um curso de teatro para você ser um melhor médico? Por que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Será que se botar no pote, você não faz você ter a melhor capacidade de se conectar com a pessoa que está do outro lado? Recentemente me fizeram essa pergunta, recentemente meses, mas que foi, você já fez tanta coisa, o que você acha que mais foi importante para sua formação profissional? Eu falei, palhaçaria. Palhaçaria? Mudou significativamente. Por quê? Porque eu perdi o medo de me expor. E aí é isso, dentro da sala, eu tô topando ser ridículo. E eu percebi o quanto que isso é terapêutico para as pessoas.
Porque elas também começam a ter coragem de se mostrar para mim. Porque eu tô me mostrando. Eu vou... E aí não é uma questão de eu vou expor a minha intimidade, nada. A pessoa não conhece a minha vida. Não é sobre isso. É sobre eu assumir o erro ali que está acontecendo. Uhum. Sei lá, tô aqui na consulta, derrubei a água. O cara aceita que aconteceu e joga com isso. E isso, por mais que eu tenha estudado toda a ideia da disponibilidade psíquica, do inconsciente, do não sei o quê, você tem que viver. E aí, quando eu fui fazer uma imersão de palhaçaria, tá lá. Foi lá que eu realmente vivi a coisa do você não tá se jogando. Você não tá se jogando, se joga. E aí quando você se joga, todo mundo começa a rir. E aí você começa a gostar que todo mundo tá rindo. E aí você expõe algo muito ridículo seu. E na imersão de palhaçaria é profundo. Você vai expor algo muito profundo que você tem um receio não imenso. é sobre risinho, não. O riso é a última etapa. Exato. Só que é muito potente. Eu vi nitidamente, eu voltei de lá e comecei a ver isso acontecer no consultório. E aí é engraçado porque eu vejo as pessoas falando, gente, eu não esperava que a consulta fosse assim. E eu fico, eu sei. Tô ligado. Exatamente isso aí que é o que porque você mudou a forma. E isso é... E aí a gente tá aqui para falar de linguagem, comunicação. E é isso, eu penso muito sobre. Eu penso sobre como é o prédio. E eu tenho lá minhas várias questões sobre como é as limitações e barreiras que o prédio impõe para que a pessoa chegue até mim. E aí eu tento compensar isso da porta da sala para frente. Então, a sala de espera, eu penso qual é a música, qual é o cheiro, qual é a temperatura, o jeito, onde é que vai estar a balinha, que balinha, como é que... X, que é para a pessoa chegar e ela começar a se sentir já falando comigo de alguma forma. Nossa, e a gente faz isso o tempo todo, mas a gente não pensa sobre. Que aí é outra das coisas que aí vem da ideia de Fanon, que é, eu preciso pensar quem eu sou, mas não, Lucas, quem você é intimamente, não o que eu represento. A forma como eu abro a porta para um homem e uma mulher não é a mesma. A forma como eu disponibilizo o meu corpo para essa pessoa não é a mesma. Porque para um não tem ameaça, para o outro pode ter. Eu não sei qual é a história dessa pessoa, eu não sei o que ela viu em mim. E aí eu trabalhei há 2 anos com adolescentes vítimas de violência sexual. E lá foi onde eu tive a experiência mais explícita de ver o que a minha imagem causava. Por uma outra questão, que é isso, eu lembrava muito dos agressores. E aí eu via adolescentes terem reações assim de entrar numa angústia tremenda, porque tinham se vinculado a mim, gostavam de mim, mas a minha imagem gerava uma série de reações. E aí eu vou lá dizer para a pessoa, não, você não pode reagir assim a mim, porque eu não sou esta pessoa. Cara, só aceita que dói menos. E aí hoje eu tenho a alegria imensa de ter tido a experiência de uma adolescente que eu, depois de quase 6 meses, ela me deixou tocar ela. Mas também hoje fica me mandando um monte de fofoca no Instagram. E, aconteceu não sei o quê, caso não sei o quê, eu amo. Eu já falei, eu sou fofoqueiro pra cacete. Minha profissão é ser fofoqueiro institucionalizado com proteção por ética. Eu guardo toda a informação, não quero contar para ninguém. O juiz pode me trucidar que eu não vou entregar a informação, mas quero saber todas as... Quero tudo. O ser humano é fofoqueiro, né? É demais, Porra. pelo amor de Deus. Quem diz que não é mentira? É mentira. Eu tô pra encontrar quem não gosta. Mas... foi isso, assim. E aí eu fui entender que tinha essa coisa de que o meu toque lembraria ela de muitas coisas. Mas em nenhum momento era sobre mim. Mas era sobre a minha imagem, eu não consigo mudar ela. E aí? E aí é isso, eu tenho que respeitar o tempo daquela pessoa. E deu. Eu nunca imaginei, era 6 meses de tomar café um pouco distante, aí ir conversando, fazer uma piadinha, poder ter eu não sei o quê. Você vai, e aí ela vai mudando e começando a entender que ele parece, mas não é. Tá. Mas você já querer que a pessoa saiba disso previamente é muito... Você me falando aí me lembrou de já aconteceu 2 vezes já. Processo de mentorias que eu vou começar, a aluna traz mulher, a aluna traz marido. E o marido fica esperando. Porque é isso. Não sei qual foi a experiência que ela teve. Não sei quais são os medos que se tem. E aí que ela vem, aí no início... né, no primeiro encontro,
tento fazer todos os movimentos para poder evidenciar isso, deixar a experiência dela o mais tranquila possível. E aí depois, na segunda já, o marido já não vem mais, né? E que é uma comunicação importantíssima. Que é, Importantíssimo. ele está comunicando que garantiu-se o critério de que aquele espaço é seguro. É. E eu, assim... É porque, né, tem duas versões possíveis que já me vem à cabeça, que é essa, de garantir a segurança, e a outra, que é a insegurança do indivíduo. Já aconteceu também. Imagino, é um clássico. É raro, mas acontece sempre. Já teve marido que marcou comigo. Não, é raro, mas Marcou mentoria comigo, ele veio, ele fez a experimental, ele veio, ele ficou aqui 15 minutos, acho que ele fez as perguntas, percebeu quem eu era, sabia o que tal e foi embora. Eu falei, não, mas a gente pode ter uma hora. Ele falou, não, tá tranquilo já, aí eu marco aqui agora pra gente começar o processo. Nunca marcou. Exato. E ela fez o processo todo de E mentoria. aqui tá o cartão pra você ir fazer terapia, porque né, essa fragilidade aí tá complicada, querido. Se der, vamos lá. Seu dia só tem 24 horas, você E tá ele não gastando contou com pra isso. ela. Que coisa, que relação saudável. Volta, controle-se, volta. Pô, pelo amor de Deus. Foda, né? Só que a outra versão, às vezes vão achar que é isso É. e não é. Às vezes a outra versão é, sim, existe um risco real. Sim, Existem inúmeras situações de assédio, Sim. de violência. sim. E pra você parar um macho, só outro macho. É. Porque, né, dentro da cabeça de uma pessoa machista vai ser um outro macho que vai Uhum. impor a segurança. Eu acho razoável. E aí eu realmente acho que o trabalho de estabelecer esse espaço de segurança como homem cisgênero heterossexual é meu. Não é dela. Autorresponsabilidade. Tua. Exato, é meu. Eu preciso Tu criar fazes este direto espaço também. seguro. Eu preciso que ela sente na cadeira, que eu vou estar mais perto da porta e que isso não seja uma ameaça para ela. Porque para minha segurança, como eu não sei qual é a loucura que tá lá dentro, eu preciso estar mais perto da porta. Porque, né? Eu lido com situações Claro. de rompimento de autonomia. Então eu preciso estar mais perto da porta. Só que isso é uma comunicação ameaçadora e aí eu tenho que lidar com isso. Por exemplo, nesse caso dos maridos que já vieram, eu não viro pra eles e falo assim que eles não precisam vir mais. No momento nenhum eu falo isso. Claro. Eu falo ao contrário. Falo, ó, fica à vontade, se você quiser vir da próxima vez trabalhar daqui e tal. E você convida. O espaço é seu. Você pode ficar esperando aqui fora, não tem problema nenhum. O espaço é seu, cafezinho. Eu falei, na última eu até falei, eu te garanto água e café, de graça. Não vai ter problema nenhum. Aí, rio e tal, na próxima já não vem mais. Só que é isso, assim, essa habilidade. E aí eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade hoje de ser espontâneo. E aí eu quero até conversar disso contigo. Eu nem tinha falado isso pra você. O que acontece? Dentro da minha formatação, do meu ambiente, do meu contexto e tal, a naturalidade não é algo bem-vindo. Beleza? E aí, pelo menos essa é a minha percepção. E aí, quando eu começo a estudar oratória, a naturalidade e a espontaneidade é ainda menos bem-vinda. Então, tem um roteiro, um protocolo a ser seguido, onde colocar a mão, para onde olhar, Ela emula naturalidade. Parece que sim, mas não é. E aí eu entrei nesse espaço de encontrar uma comunicação que parecia espontânea, mas de fato ela não é. Ela não é natural, ela não é genuína. E aí eu venho esse ano aí, eu vou colocar esse ano, buscando encontrar essa... E é nesse momento que eu digo assim, ninguém, absolutamente ninguém, que já escutou os outros episódios, já me escutou falando isso, ninguém senta aqui na minha frente à toa. E aí eu não digo pra vocês que estão escutando, não, é pra mim mesmo, sabe? E aí quando você começa a falar disso, eu fico, caraca, chegou minha hora, eu acho. Eu já tô nesse processo de espontaneidade, de naturalidade e tal, e você faz isso aí, eu falo, puta, que massa. E aí eu vou trazer ele, que eu sou muito Vai. fã, que é Fanon, que ele fala que a gente tem uma cultura ocidental que foca muito no evento, mas esquece da história. E a gente olha pouco para as histórias. A gente vai olhando evento por evento, inclusive os filmes são montados assim. Quando você começa a entender o que ele está dizendo, e que é o processo terapêutico, muitas vezes remontar a história para a pessoa descobrir que o que ela está procurando estava lá, em outro lugar. Porque a minha pergunta primeira que eu pensei foi, você está achando que você está espontâneo aqui agora? O podcast foi um que me ajudou pra cacete. Tem me ajudado. Então já estava aí a ferramenta. É como transportar ela. E aí foi essa grande mudança profissional minha, por exemplo, foi quando eu entendi que eu não precisava mais ser o psiquiatra. Olá, bom dia, senhora Joana. Como vai? A senhora tem tido dificuldade para iniciar, manter ou continuar? Aí você já tá distante pra cacete. Eu já dormi já.
Eu já Só nesse cansei senhora, disso. você já matou a senhora. Já matou a senhora? A senhora tem tido dificuldades para iniciar o sono? Ah, gente, pelo amor de Deus. E aí é A isso. mulher Só que eu odeia ser fui chamada de senhora, você formatado. tá chamando de senhora. E aí é isso. A minha primeira pergunta oficial, que eu cheguei a conversar com você, é como você prefere ser chamado ou chamada, ou como você prefere que eu me dirija a você? E aí eu deixo a pergunta completamente aberta. Se a pessoa quiser que eu chame de senhor cabeça de batata, olá, senhor cabeça de batata. Simbora. É isso. É o que tem pra hoje. E aí precisou. Quem me deu essa fluidez foi muito o teatro e a palhaçaria. De poder realmente jogar com a informação que viesse. Para mim, até hoje, uma das entrevistas ou das conversas mais impactantes que eu tive foi uma pessoa que falou um nome que é comum, só que tinha uma letra em comum no meio. E aí ele marcou a letra quando ele falou o próprio nome. E aí eu fiquei, tá, calma. Como é que pronuncia? E aí gastei um tempo tentando pronunciar o nome daquele jeito. Dali eu não falei mais nada. A história inteirinha veio a partir dessa letra que ninguém respeitava. Que era tipo assim, não, seu nome é tal. É tipo Diogo Diego. Isso, era, sei lá, é isso. É tipo isso. É tipo Diogo Diego. Victor. Era tipo isso, era uma letra que mudava, só que aí todo mundo, não, é Vitor. Aí você ficava... Não, é Victor. E aí a coisa mudou, eu falei, rapaz, a gente tem que jogar com o que vier. É, porque aí você tá aberto pro que vier. O conflito inteiro era baseado em qual é a identidade que vem em mim e qual é a que é. Qual é a minha singularidade. Era tudo sobre isso, tava tudo numa letra. E aí a gente foi vagando e assim, eu sei que há 3 anos atrás eu não teria parado para prestar atenção. Porque eu fui treinado para tá aqui o nome, eu já chamo a pessoa pelo nome que eu li. Sim. Eu sei lá como é que a pessoa lê este nome. Eu pergunto, você me conta. E daqui a pouco, como eu já vi algumas vezes, eu pergunto, a pessoa fala outro nome. E aí eu vou lá e repito este outro nome para a pessoa. Muda tudo. E aí é aquela coisa que eu cheguei a comentar. Aí eu fui ouvir, eventualmente, que, nossa, ouvi umas pessoas falando de você é sedutor. Eu falei, não, caramba, eu só respeitei. Isso não é sedução. E sedução a gente pode parar para discutir, que não é necessariamente negativa. Isso é outra conceituação. Entra. Porque, e eu vou te dizer, porque pra mim, por exemplo, quando eu entro dentro de um aspecto de um encaixotamento e dentro dessa conversa muito da oratória e tal, eu entrei no espaço que me denominaram e eu achei também que é um espaço sedutor. Sim, É um espaço em que eu uso sim. a ferramenta ali que eu sei que vai ter um retorno, é um espaço em que eu comunico porque eu sei o que vai acontecer. É um espaço que quando eu, por exemplo, faço um elogio, eu sei que estou fazendo elogio porque ninguém viu e ouvi. Então, tudo isso gera sedução na minha perspectiva. Só que aí eu venho tentar ser o mais natural possível, não necessariamente porque eu entendo que fazer aquele elogio vai me dar um retorno. Mas porque eu tô afim de dar um elogio. E foda-se. Que ele seja genuíno. Isso. E foda-se o Mesmo resto. que seja também por um intuito sedutor, mas não só. Eu acho que isso. A intenção. Se a intenção for só a sedução e assim, ou porque essa sedução pela via do controle, não pela via da atenção. Aí, terapeuticamente, eu venho trabalhando em cima disso aí. Mas não é a mesma coisa. Elas só se parecem muito. Uhum. Tanto que o artista é isso. Ele seduz a plateia. Ele faz de alguma forma, e em geral a plateia é seduzida, quanto mais genuíno o artista é. Quando ele bota um pouco de... Isso é maravilhoso do teatro. Você vai lá, ensaia. Aí você escapa um pedacinho e vem uma emoção sua. A plateia inteira tá assim. Ó. A plateia inteira viu que você deu aquela respirada funda no meio da fala. E aí tá todo mundo aqui. E aí a questão é, você vai travar isso ou você vai jogar com esse negócio? E aí veio a... Aí é o caçando do controle, a sedução genuína da sedução do controle. Exato. Cara, que massa. E aí tem um conceito que é do teatro e que eu uso para o trabalho e que eu já vi que você também usa, talvez só não saiba o nome teatral da coisa, que é a marcação. Quando a gente recebe um roteiro de um espetáculo, nas minhas falas e nas minhas ações existe uma marcação, que é alguém vai terminar falando bola de prata. Depois que eu ouvir bola de prata, eu tenho que me virar para o lado esquerdo, falar as falas, comunicar esta mensagem e terminar no canto esquerdo do palco. Isso é a minha marcação.
Tá. Vamos fingir que eu esqueci minha fala, mas eu sei o conteúdo dela. E eu sei onde eu tenho que terminar. Eu posso fazer o que eu quiser nesse intervalo. Desde que a mensagem seja coesa para continuar o espetáculo e eu precise estar lá no final, porque alguém vai depender daquela minha posição lá no final para seguir. Faço isso pra cacete. Exato. E aí, o problema desse engessamento que a gente é treinado, tanto na advocacia quanto na medicina, psiquiatria, que tem uma formatação de entrevista, transformam tudo em marcação. Porra, pronto. E aí é sacana. Pô. Se tudo é marcação, não existe indivíduo ali. Você bota a Alexa, que ela faz. É tanto que eu brinco, assim, ó, pode falar à vontade, a gente vai ter tempo. Ah, porque as pessoas chegam formatadas. É uma sacanagem que eu vejo, assim, a forma como a psiquiatria e a medicina foi feita, a reprodução dessas marcações exageradas faz com que várias pessoas já cheguem e me digam assim, olha, eu tô tendo dificuldade para iniciar o sono. Pelo amor de Deus, é óbvio que você não fala assim. Me fala do seu jeito. Eu vou fazer as perguntas, eu sei quais são. Eu sei a escala. Pode falar, fala do jeito que você quiser. O que faltar na escala, eu vou lá e te pergunto depois. Ó, como é que tá o apetite? Pode deixar, eu vou. Conta a história do jeito que você quiser. Porque daqui a pouco você vai falar do apetite, você nem sabe o que você falou e eu tô ouvindo. Só que aí eu preciso saber a marcação. Eu preciso saber em que ponto eu preciso passar com aquela pessoa. Pronto, é show. E aí, no meio do caminho, como eu vou passar por esses pontos? Tem um negócio que eu falo da comunicação, é assim, tu é o guia da trilha, tem uma trilha pra chegar numa cachoeira, que é eventualmente marcação, que é o espaço lá que você quer chegar. Outro assunto que a gente se conecta. Cachoeiras e trilhas. Tô indo agora. Sexta-feira eu tô indo pra lá, pra Chapada. Sobre. E aí, cara, se você vai passar no riacho que tem do lado da trilha, você tá na trilha, o objetivo é chegar na cachoeira. Se você vai entrar no riacho ou não, cara, é uma espontaneidade sua. Tá com calor? Não tô afim não. Meu objetivo é chegar na cachoeira logo. Beleza. Então, a trilha existe para ser usada para você se perder, tá ligado? Eu falo isso na comunicação. Tu tem uma trilha, tu tem um roteiro, é pra você se perder no meio do caminho, pra você voltar pra trilha, sacou? Senão não tem trilha. Que ideia simbolicamente linda essa. É massa, pô. É? Porque aí você tem a possibilidade do meio da comunicação. Eu falo, cara, cria um roteirinho ali, eventualmente, pra você se comunicar, pra você não se perder. Mas o que vier, que seja bem-vindo nesse intervalo. E aí, tem hora que se você perceber, e a gente falou isso, né? Que se deixar aqui eu e você, a gente, porra, é que riacho pra cacete pra poder entrar antes de chegar na cachoeira. Mas se perder, porra, aí você volta aqui. Agora, se permita se perder. Exato. E pra descobrir o que tem no caminho. E aí, César, que eu falei pra você que é a minha referência, já veio aqui, minha referência na advocacia, de destravar a profissão e tal, o trabalho, perspectiva sobre o trabalho, ele fala assim, a gente viajando. Ele falou, porra, César, eu sou ruim pra caramba de espaço, de inteligência espacial, de noção de espaço. Não é um negócio que eu não me ligo muito, não. E aí o César fala assim, ele se perdeu, eu nem lembro onde a gente tava, mas se perdeu, ele falou, Diogo, tu já veio pra cá? Eu falei, não. Mas se a gente não conhece, a gente tá conhecendo. Exato. Se você se perde dentro de um espaço que você não conhece, você tá conhecendo. Exato. Você não tá perdido. Você não sabia mesmo. Você não tá perdido, Pra você tá onde conhecendo. você tá indo é novidade. Você não sabe nem pra onde você quer ir, pô. Então, cara, que massa. E aí tem um recurso que é fundamental pra isso. Tempo. Porra, E aí, entra pra mim, mas aí se a gente entrar nessa, a gente vai realmente ficar 3 dias aqui. Porque uma das coisas que eu mais me dedico a pensar é sobre o que é o tempo. O que é esse recurso que a gente tem? Que ele é finito e que ele é sequestrado da gente sem a gente perceber. Então, é isso, assim, isso eu usei, por exemplo, profissionalmente para pensar o meu tempo de consulta, o tempo da primeira, o tempo da consulta de reavaliar a medicação, o tempo de várias coisas. Então, porque se não tiver tempo, como é que você vai escapar? Você não vai chegar na cachoeira nunca. Então, você precisa ter tempo, inclusive previsto para o escape. Porra, por exemplo, minhas mentorias em tese, eu sempre falo isso. Em tese tem 1 hora. Baiano bonito, gosto, fiquei emocionado, velho. Por quê? Esse porra foi genuíno, porra aí, ó. Falou que não é espontâneo, o cara mandou um porra baiano com... Eu falei, rapaz, agora veio. Aproveitar o momento aqui. Não, pega, o pessoal pega mais água pra gente, por favor. Tá acabando aqui. Eu falo que a mentoria tem 1 hora. Beleza. Eu falo só que assim, reserve até 1h30. Porque eu tenho meia hora de possibilidade de improviso. Do teu choro, da tua dor, de uma reflexão, de algo que você lembrou que a gente precisa trabalhar, que é imediato. Porque você vai ter uma entrevista semana que vem, amanhã, que você vai se apresentar. Porque
precisa acontecer, pô. Então, eu não... Tem gente que pergunta assim, Diogo, e até o pessoal do escritório, Diogo, tua agenda aqui tá mentoria de 3 às 4. E aí? Eu falo, posso marcar uma reunião às 4h30? Eu falo, de jeito nenhum. No mínimo, depois de 4h30. Não tem como. Ainda pensa no deslocamento, porque... Óbvio, eu também não deixo completamente surdo, porque aí tem uma questão do tempo ser finito, objetividade, faz Claro. parte da vida. Mas, pô, não tem como, velho. Deixar um negócio... Aí tem gente que fala assim, Diogo, das primeiras mentorias, eu aviso isso, e aí a pessoa já vem protocolada. Ela vem protocolada já. Ela já vem no protocolo surreal já. A pessoa vem e fala assim, Diogo, vi que tá dando seu horário, mas a gente pode entrar num outro assunto? Eu falei, que horário? Não, é porque já deu 1 hora de mentoria. Eu falo, ué, eu falei pra você que era 1 hora no mínimo. Pode dar até 1h30 aqui, tranquilamente. A agenda tá reservada, quero saber se você tem agenda. Ah, não, então pode? Eu falei, pode. Pô, claro que pode. Exato. Claro que pode. Faz parte do improviso do momento ali, cara. Tem um negócio que a gente trocou, que eu acho massa, que a gente começou aqui e a gente não entrou mais, na sedução. Porque aí você começou a falar, a gente entrou nos riachos e ficou. Quando você fala assim, pô, tem gente que vira pra mim e fala, tu é sedutor. Uhum. Cara, entra mais nisso, porque qual é o grande lance aqui pra mim? É porque, e aí você falou um pouco, que às vezes a pessoa coloca a sedução como algo negativo. Exato. Qual é a parte positiva dessa sedução aí? E qual é a parte negativa, é claro, também? Que nós, seres humanos, gostamos de ser seduzidos. Ponto. Então, assim, é prazeroso ser seduzido. Então, é bom quando alguém seduz você. A questão é que colocam algo sexual. E sexual é diferente de erótico. Que é assim, é aquela coisa assim, a sedução pelo prazer de ter a atenção retida. Até aí tá tudo ok. Quando eu uso isso como controle do outro, aí a gente tem um dilema bastante problemático. Porque, assim, o que eu vou fazer com esse controle tem 1000 possibilidades. Há artistas, políticos fazem muito isso. Política é a arte de seduzir, só que dependendo do o que você vai mobilizar no outro, aquilo é bom para o outro. Então, qual é o problema da sedução? Só que ainda é complexo eu dizer o que é bom pro outro. A pessoa tem livre-arbítrio. Tô sendo o advogado diabo aqui. Não, mas a pessoa tem livre-arbítrio. Não é porque ela foi seduzida que necessariamente ela fará. Mas eu não tô deixando de ter responsabilidade. Eu tô falando como se as pessoas falassem. Ah. Tem responsabilidade afetiva? Eu tô deixando de ter responsabilidade sobre a pessoa? Isso, e aí entra uma questão de você se responsabilizar pelo efeito que você sabe que vai gerar. Tio Ben, né? Do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Uma vez que você sabe fazer esse troço, se responsabilize. Porra, foda. Por saber como fazer. Porque você sabe que você pode influenciar. Foda. Eu sei que estudou isso, inclusive, mais do que eu, mas eu vejo. Porque, por exemplo, a própria relação de poder que existe dentro do consultório gera isso. E aí você fica... A sedução é ruim? Não. Mas, por exemplo, o que eu preciso garantir muito rápido quando eu vejo que uma pessoa está confundindo a sedução do prazer do atendimento e de ser escutada e não sei o quê por uma troca possível sexual? É cortar isso na hora. Teatro me deu essa maravilha que, inclusive, já fiz a experiência de... Cara, nada tá funcionando... Menina, você viu aquele rapaz, aquele homem, que coisa maravilhosa. Eu viro gay. Eu falei, foda-se, é o jeito que eu tenho para poder colocar o limite de segurança para esta pessoa. Caralho, tá. Porque a sedução escapou do controle de que a pessoa vai estar segura e eu também naquela relação. E aí isso tudo é muito complexo. Mas assim, eu não controlo o que outra pessoa faz. Mas beleza, era sedução. No bom sentido de criar um ambiente... gostoso de conversa, de tudo, só que eu tenho uma responsabilidade lá dentro. É tanto que eu brinco assim, se a pessoa que é a pessoa da minha vida passar e sentar nesta cadeira, eu vou ter que nascer de novo. Porque já era. A gente estabeleceu uma relação desigual, profissional, e que já era. Azar o meu. Se lasque, você vai ter que nascer de novo para poder existir essa possibilidade. E aí eu faço questão de deixar isso muito claro. Só que, claro, quando eu sinto que tem alguma coisa e, eventualmente, quando eu vejo assim, tá, vamos botar isso aqui logo pra pessoa ficar tranquila. Sim. Mas é a responsabilidade da sedução, porque ela vai existir. Negar ela, muitas vezes, é o grande problema que eu vejo.
É tanto que, se você for ver estatisticamente, dentro das áreas da saúde, qual é a que mais tem casos de denúncia de perversão da relação terapêutica por uma relação sexual? Gente, que estranho, a psiquiatria. Porque vocês estudam esse troço, mas não pensa a responsabilidade que tem você botar a pessoa para se desnudar na sua frente, para ela ficar nua emocionalmente, e você tem um certo poder sobre aquilo. Sim. Aí daqui a pouco você gosta do que viu, o que acontece? De você achar interessante a pessoa que você está conhecendo, e aí a sedução se perde. Então tem que ter vários limites muito bem estabelecidos, é a responsabilidade que você falou. Aí tem muitas pessoas que usam a lógica do então distancia total. Tá, mas aí como é que você vai conhecer a pessoa? Se você distanciar total. É porque vem aquela, ali eu sou o profissional, Exato. eu não sou a pessoa. É tipo, olá. Uhum. Aí você é seco, duro, frio, zero qualquer outra coisa mais maleável que faça ter contato emocional com a pessoa. Que isso não é uma consulta psiquiátrica, isso é a Alexa fazendo um questionário. E aí é moleza. Eu tô pensando até na advocacia, assim. Porra, eu falo muito isso. Eu quero que os meus clientes sejam meus amigos. Só que é amigo estratégico. Ele não é um amigo íntimo. Exato. Tem diferença, entende? Porque eu coloco todo mundo como amigo, né? A minha percepção é todo mundo é meu amigo. Até porque, pegando Eu algumas escutei essa semana, inclusive, que é uma frase que eu adoro, que é: gente, eu fiquei numa vontade de sair daqui e a gente ir pra um bar conversar. Eu falei, então termina logo esse tratamento, menina. Que a gente vai. Termina que a gente vai. Mas neste momento, não dá. isso é um atravessamento do limite que Sim. não é seguro pra você, não é pra mim. É. Porque eu tenho um poder de informação aqui que pra você é... Então eu tô te escutando, talvez, conhecer a tua capacidade de sedução nessa comunicação. E aí, por exemplo, pra mim, por exemplo, é um aspecto importante de falar, eu tenho um poderzinho aqui, ou eu tenho um conhecimento que eu estudei muito, adquiri muito e tal, e eu preciso colocar alguns limites e ter muita responsabilidade sobre quando, como e com quem usar. É bem isso. Trabalhar com adolescentes vítimas de violência sexual mudou muito minha percepção de várias coisas, inclusive de me ver como um homem que tem um potencial sedutor sexual mesmo, um homem bonito, e que aí era uma questão, é minha comigo, é eu me ver como um homem bonito. Sim. E que isso foi privado de mim por muitos anos pelo racismo. Tem gente que fala, você não se via? Eu falei, não, até 3, 4 anos atrás eu não achava que eu era. E aí eu acabava caindo em vários truques, porque eu achava que a pessoa estava me fazendo um favor. Eu falei, que favor? Que favor? Favor, me respeite, me respeite. Só que aí entra no lugar que, beleza, consegui entender que sou um homem preto, bonito, e que as pessoas podem se encantar pelo que vem e pelo que conhecem e escutam. Aí começa a responsabilidade do cacete. Porque sendo um homem heterossexual, eu facilmente posso ser o agressor. Se eu não tomar cuidado sobre o limite da outra pessoa, eu facilmente posso ser o agressor. E aí é isso, trabalhando com adolescentes vítimas de violência, foi tanta invasão que facilmente eles já deturpam a coisa. Você dá um abraço, a adolescente eventualmente já acha que rolou alguma coisa entre vocês. E aí eu comecei a entender que sim, o trabalho é meu. Que é tipo assim, e aí você vai parar de abraçar, Lucas? Não. Só que eu abraço. Se a pessoa mudar 1 milímetro da mão e eu souber que aquele 1 milímetro foi pra passar no meu corpo, aí eu já tinha a palhaçada, os meninos morriam de rir. Eu falar, gente, é só mostruário, não é touchscreen, por favor, é isso. Eu liberei o abraço, mas se tiver outra dessa aqui, acabou. No primeiro foram 2 anos, né, de projeto, que é um projeto incrível, inclusive, o Vira Vida. Que aí chega lá, uma das primeiras perguntas é porque você, Lucas, é médico, não sei o que, eles não estão nem aí. Uma das primeiras perguntas que vem é, você é solteiro? E aí, nas primeiras eu ficava, como é que eu respondo isso? Eu escondo minha questão, eu digo se eu sou solteiro ou não, e aí eu passei, não interessa. Eu sou indisponível. e aí a primeira resposta é, não sei o quê, tomou a cortada do Lucas. Eu falei, toma, sacana. Perguntou, fez a pergunta, tá livre a resposta. Mas e aí é quando eu entendi esse lugar. É tipo, sim, você tem o direito de olhar, pensar e querer, mas não existe a possibilidade de eu ter a responsabilidade de deixar muito claro. E pra mim tá vindo a possibilidade de pensar dessa forma em relação a tudo na vida, assim, dessa maneira de... Já gostei, é por aí que eu penso. De entender que você tem uma responsabilidade que você
correu atrás, adquiriu, conheceu, experimentou. E a partir da tua experiência, da tua responsabilidade, você vai colocar limites ou não para aquilo que você quer. E assumir as consequências sobre a sedução que você coloca. Não é que não precisa existir. Exato. É sobre assim, você vai fazer essa sedução para atingir algo que controle a pessoa, ou você vai fazer isso para poder facilitar a conexão que você vai ter com a pessoa. Exato. E aí a pessoa poder abrir para você aquilo que ela quiser. Exato, para ela se sentir mais, até assim, para acelerar o processo de criar esse espaço íntimo de segurança, que é um pouco o que você faz na mentoria e que eu preciso ter no consultório. Eu acho que a gente precisa fazer. Eu tô pensando aqui, eu não sei se eu me limitaria só a mentoria e consultório, não. Acho que Não, com certeza não, mas assim, exemplos bem práticos que são fáceis total. de visualizar. Tipo assim, acho que mesa de bar. Mesa de bar. Restaurante. Pra mim, total. Porra, é um negócio foda, assim, de... A forma como eu me dirijo ao garçom. Porra, total. Eu penso isso o tempo todo. É tanto que eu escolho lugares pensando nisso, assim, a forma como o garçom é tratado pela equipe e como tá rolando o ambiente ali. Se eu vi que tá dando merda pra aquela pessoa, eu não volto mais lá. Ixi, já fiz isso algumas vezes. E a forma como eu me dirijo faz toda a diferença. Eu sempre penso. Porque as pessoas perguntam, porra, onde você vai? Você fica chamando o garçom pelo nome, a garçonete pelo nome? Eu falei, porra, com certeza. E aí tem lugar que eu já chego chamando. E aí há um tempo eu tinha no WhatsApp, eu tinha um grupo que era restaurantes. Aí eu colocava o nome dos garçons e o local. Pra eu já chegar sabendo o nome. Porque, porra, eu fui lá 1, 2, 3 vezes, porra, eu não lembro o nome do cara, chato pra cacete. Não, eu vou lembrar. Hoje eu não faço mais isso, até porque a maioria já tô lembrando já. E também porque eu achei mais fácil chegar e perguntar até pra poder ter de novo a conexão. Sim. E os que eu já vou muitas vezes eu já lembro. Mas talvez você tenha o mesmo problema que eu sou péssimo com nomes. Cara, eu sou bom com nome. Eu sou péssimo, eu fico repetindo 15 vezes e erro. Eu sou bom com nome. E aí eu preciso ficar Mas melhor que ainda que nome eu sou com fisionomia. Não, fisionomia eu não erro. Eu sei a história da pessoa no seu nome. É bem maluco. A pessoa anda, eu falo, ih! E aí a história começa a voltar na minha cabeça. Tudo bem que é porque eu invento nomes, eu invento apelido, eu dou título para as consultas. Aí tem gente que eu já mostrei, tipo assim, só te avisar assim, ó, eu inventei esse apelido aqui pra você. Ó. Aí a pessoa se acaba de rir, que é um mais maluco que o outro. Só que se eu pensar no apelido, eu sei a história da pessoa. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque a galera deve estar estudando em casa, deve estar falando assim, porra, maluco, eu acho que você não tá falando de maluco do ponto máximo da loucura. Eu acho que você tá falando de pessoas, sim, sei lá, com um pouco de depressão, um pouco de ansiedade. O maluco que você tá querendo dizer é o cara que é ser humano, né? A pessoa que é ser humano. O ser humano é maluco. Eu falo, pô, adoro doido. É isso. Por isso que eu só me relaciono com doido. Ou seja, eu tô te chamando de doido, entendeu? Tipo, nesse sentido, massa, assim. E aquela loucura que a gente vê, a mais estereotipada, que rompeu mesmo com a realidade, que a pessoa talvez não acha mais que ela é ela, que tá vendo, ouvindo, que a gente de vez em quando vê, ela tá aqui dentro de todo mundo. Só que é isso, ela tá de uma forma ainda contida, sem perda de autonomia. E essa é a grande questão. Não é que aquele lá tem e eu não tenho. É que aquele não tem mais autonomia. Então aí é um outro lugar. E aí é isso, não tem mais autonomia, a gente tem que restituir a autonomia. Se possível. Se não possível, a gente protege aquela pessoa. Mas aquela loucurinha lá tá na cabeça de todo mundo. Pô, ela não é boa, não? Demais. Ave Maria, no teatro é a melhor coisa que existe. E quando a gente dá vazão pra ela, é lindo. Porque é isso que a criança faz. Brincar é isso. Eu falo disso, por exemplo. Eu acho que os assuntos que eu falei se conectaram. Porque da mesma maneira que eu falei em relação a ter a percepção de que eu não tive brincadeiras na minha infância, pra mim me conectou aqui agora, inclusive, com o fato de a espontaneidade da vida, que eu tenho dificuldade, a naturalidade eu tenho dificuldade, pra mim se conectar. Há controvérsias. Há seríssimas controvérsias. Porque aqui você tá espontâneo. Não, sim. Isso, então não é na vida. Sim. Mas alguns isso. Espaços, e são espaços que te forçam a se conter. E aí eu acho que realmente é um exercício inverso trabalhoso mesmo. Eu vejo que foi muito trabalho na minha cabeça para ousar fazer essas coisas dentro do consultório e não sentir que eu era o pior psiquiatra do mundo, que eu senti várias vezes. Eu falei, velho, eu não tô fazendo psiquiatria, isso aqui que eu tô fazendo, Ave Maria. Se eu fosse fazer supervisão disso aqui, eu era expulso da Associação de Psiquiatria. E aí, daqui a pouco, a coisa funciona. Aí você fica zorra. Mas e na vida? Tu é tratado como doido também? A galera te acha malucaço? Pior que não. Você é mais controlado na vida?
Não, eu acho que as pessoas entenderam que tem uma autonomia. Que você não Isso. saiu da realidade. Mas é isso mesmo. É essa coisa de... Eu acho que eu consigo deixar claro que aquilo não é mais forte do que eu. Que eu vou me jogar, vou esculhambar, vou tudo, mas que eu tô ali. Então, isso é bem potente, inclusive. Porque aí você se joga e a pessoa sabe que, não, aquele ali não tá doido, não. Ele tá só brincando. Essa é a diferença. E aí é tanto que a Lucélia, que a gente falou, ela tem uma frase muito boa, que é: a diferença entre o ator e o louco é que o ator se joga na loucura, mas ele consegue voltar. Ele tem a chave do botão pra voltar. Mas ele se joga valendo. O bom ator se joga valendo. Ele vai enlouquecer em cena. Ele vai realmente sentir aquele negócio, ele vai realmente... E aí é isso. A experiência da cena que ela me deu no primeiro espetáculo que eu fiz ela 2 vezes, né? Porque foram 2 sessões. Na primeira eu atuei. Na segunda eu nem sei quem tava lá. Porque uma pessoa... Era uma cena contra racismo religioso. E uma pessoa olhou pra mim. E é bom demais porque tem um vídeo que é essa pessoa olhando e fazendo assim... Rapaz, na hora que eu vi isso e eu sei o que isso significa... acendeu uma labareda dentro de mim, assim. E aí foi muito engraçado, porque depois eu só ouvia: nossa, que projeção de voz, você já é ator? E você o quê? E eu, gente, eu nem lembro da cena. E eu realmente entrei no estado de tanta fúria que eu não lembro de eu atuando. Eu só tava lá. Mas a marcação protege. Quando acabou a cena, foi tipo, Lucas. E aí é bonito isso. E aí esse se jogar. E aí foi a primeira experiência que eu tive de pensar assim, gente... É isso mesmo, eu tava disposto a xingar a pessoa inteira, só que eu xinguei no texto. E eu gritava mesmo, eu gritava olhando pra ela assim, ó, com toda a raiva que eu tinha no mundo. E assim, o prazer de ver a carinha acuada foi um negócio maravilhoso, maravilhoso. Porque aí depois eu fui lidar dentro da minha cabeça com este prazer que a gente considera perverso. Só que era arte. E no final ainda tive que ver a pessoa bater palma. Pô, é bom demais. É tipo, era verdade? Não. Mas era mentira? Também não. E no final... Aplausos. Só que eu sei que eu realmente... E você sabe que dependendo do contexto, isso vai tirar consequências. Se aquilo não fosse num espetáculo de teatro, eu saía preso. Então, exato. é isso. Aí é a questão da autonomia. Você consegue voltar e falar, porra, amanhã eu não posso fazer isso. E se eu não tivesse bem emocionalmente, psiquicamente e teatralmente trabalhado pra isso, aquela quantidade de raiva talvez rompesse o controle. E aí entra essa questão também, de a pessoa poder estar bem pra lidar com as emoções que acontecem, que é um pouco do trabalho que eu e a Lucélia a gente pensa, que é muitas pessoas vão fazer teatro, mas elas não estão emocionalmente e psiquicamente bem pra lidar com a intensidade dos afetos, e às vezes se perde. Uma raiva dessa vem, rompe e a pessoa tem uma crise. E já aconteceu. E aí nossa ideia foi, então me bota lá dentro. Porque eu entendo qual é o processo teatral, mas eu sei lidar com esse rompimento. E a gente traz a pessoa de volta. E a gente já fez isso. De achar essas autenticidades da pessoa, essas naturalidades, ele deve vir. Exato. Mas essa eu vou deixar como spoiler para o dia que for com a Lucélia. Falaremos com ela. Tem um negócio que você falou aí que me lembrou, porque, por exemplo, eu não consumo álcool. E em espaço terapêutico, eu falei esses dias que em festas, por exemplo, a gente teve um espaço recente, que foi o casamento dos meus melhores amigos. E eu entro nessa caixinha aí da loucura, digamos assim, e vou. E sem álcool. E a galera fala, porra, você tá doidão. E aí meus amigos já me conhecem há 25 anos, sabem que não tem nada. Só que lá tinham tios que já me conhecem desde 7 anos de idade e tal. Nossa, Diogo, você tá muito bêbado. Eu falei, nada. E aí, eu tô pensando aqui, que aí você falou, né, porra, tem alguns espaços, hein, Diogo, que você fala que não é espontâneo. Porque, por exemplo, lá, porra, total, e volta pra autonomia no dia seguinte. E no dia seguinte tô sem ressaca. E não só no dia seguinte, você lá estava com autonomia. Ah, não, total. Mas se jogando. Mas me jogando, é isso aí. Então, essa a gente sintoniza, porque eu já ouvi várias vezes, nossa, você tava muito louco naquela festa. E eu tava de boa. Mas assim, muito louco, porque você pensou num médico e me viu rebolando. O problema é seu. O problema é seu, porque você me viu no samba e eu entrei no meio da roda e sambei pra caralho. O problema é seu. Eu só tava sambando. Não vi nada demais. E música, que é uma coisa que eu amo dançar.
E aí eu comecei a entender que várias das vezes esse comentário vinha quando eu tava dançando muito espontaneamente. É, porque é isso, né? Nesse casamento eu tava, porra, pulando pra cacete. Isso, exato. Botei a noiva no ombro, aquelas coisas doideiras. Nunca fiz, não. Essas coisas. Subir em palco, nada. Não. Sou tímido. Deixa eu te não fazer uma gosto dessas pergunta. Dentro dessa, e aí até como spoiler pra ir gostinho ali. Vocês também não, você não tá encarando então o teatro como um formato de performance pra gerar aplauso, sorriso ou tristeza? Não. Eu entrei por usufruto pessoal. Eu gostei muito e fui. E aí, ao longo de 1 ano e meio, a gente foi transformando isso numa parceria e eu comecei a ver que ele pode ter benefício para as pessoas e aí não necessariamente diretamente sobre eu fazendo, mas o benefício, por exemplo, de que, né, a gente fala que a gente tem um clã lá, que tem várias das pessoas que eu acompanho que fazem teatro hoje. E aí tem gente que faz análise comigo e teatro. E o poder que isso tem é um negócio muito maluco. Massa. Que é da pessoa poder vivenciar e entender. Essa combinação é de uma potência absurda. E é isso que a gente fica pensando o tempo todo. E aí você vai falar, você não quer os aplausos? Ah, gente, me respeite, é óbvio que eu quero. Claro. Quem quiser bater palma já vê logo, eu gosto. Gosto mesmo, quero. Mas esse não é a premissa essencial. Você não faz para isso. Isso. Se vier, E aí é massa. louco porque eu mudei uma frase que eu pensava muito, falava várias vezes, que era... Gente, eu acho que eu já tinha falado isso na análise várias vezes. Eu acho que eu tenho o sonho de ser famoso. E eu não tenho o sonho de ser famoso, eu tenho o sonho de ser reconhecido. E hoje eu me sinto reconhecido pelo que eu faço. E aí eu falei, uai, mas cadê o sonho? Ele foi embora? Não. É que eu queria ser reconhecido. Inclusive, eu amo ser anônimo. Eu adoro chegar no samba e ninguém saber quem eu sou. Eu fui sozinho para dançar minhas 4 músicas e ir embora. Adoro, adoro. Adoro rolê sozinho. Porque é isso, ninguém sabe quem eu sou. É tipo o Ronaldinho Gaúcho, rolê aleatório. Você chegou lá, ninguém sabe quem é você. Fez o negócio, daqui a pouco... Você soube que o Lucas estava aí? Ah, minha filha, quem é Lucas? Quem é Lucas, meu Deus? É essa... O ser humano quer ser reconhecido? Você falou de reconhecimento aí. Em sua grande maioria, eu acho que sim, ou pelo menos por algo. O que a gente erra muitas vezes é o quê? Ausência de clareza do quê? E você falou isso em outro episódio, né? Porque eu fui lá ouvir sobre essa coisa de ter, que, se eu não me engano era no episódio que falava sobre relacionamentos. Que tipo assim, a pessoa começa a DR sem saber o que é o motivo que fez ela ir lá. Cara, pergunta o que você quer. E aí, por exemplo, quando eu falo do reconhecimento e por que eu me sinto reconhecido, você falou, o que você gosta? Gente. Então, se eu parar de olhar para pares e superiores só e olhar para quem eu atendo, eu tenho meu reconhecimento sim. Eu não tenho reconhecimento público geral, até porque eu acho que eu não conseguiria, porque eu sou meio sincericida e aí agradar todo mundo não é uma opção. Se todo mundo gostar, eu falei alguma coisa errada. Sérgio Vaz. Se todo mundo gosta de você, logo você não se gosta. Você não está sendo genuíno. Não tem como agradar todo mundo. Mas eu me sinto muito, muito reconhecido nisso. E aí é doido. O maior, disparado, assim, o dia que mais me tocou de reconhecimento profissional foi um adolescente de 14 anos. Depois de 1 ano de programa, na aula da saudade, ela me abraçou e falou, e eu não acompanhei ela, isso é importante. A gente batia papo no café da manhã, eu fiz a primeira consulta para dizer para ela, você não tem nenhum problema, você tem consequências do trauma, isso não é uma doença, mas que você pode trabalhar isso com a terapia, não sei o quê. E a gente só batia fofoca. Daí em diante era só fofocaiada. Eu adoro aquela figura. A pessoa linda, maravilhosa, que adorava a fofoca. E aí ela falou, obrigado por ter economizado tanto tempo da minha vida. Aí eu, oi? Aí ela, eu sei que as coisas que você me falou, eu demoraria muito mais tempo para entender do que quando você me disse. Eu falei, você entendeu meu trabalho, é sério? Você entendeu que meu trabalho é sobre o tempo? Que a minha função é te ajudar a não perder tanto tempo com estas mesmas dores. E ela, 14 anos. E aí, esse dia eu fiquei emocionadíssimo. Porque eu falei, isso é reconhecimento. Então alguém entende o que eu faço. Alguém sentiu o que eu faço. Porque eu não dei remédio. Eu não dei diagnóstico. Eu não fiz terapia. Eu não fui terapeuta dela. A gente sentava para tomar café da manhã. Contava um monte de lorota. Isso lá no Vira Vida. E aí eu falava, cuidado com essa daí, hein? Que essa daí tá querendo te enrolar. Ela quer um troféu. Você é o troféu dela, só porque você é linda. E aí lá pelas tantas ela, fiquei pensando no que você falou e não sei o que. Ela falou, gente, eu acho que eu, sem o que você me disse, teria demorado tanto mais tempo para entender. É isso aí, volta na responsabilidade do teu
teu trabalho, do teu conhecimento, da tua experiência, da tua vivência, da tua bagagem. E aí é aquilo. Foi a psiquiatria que me ajudou? Claro, nessa especificamente não. Foi ser rolezeiro, já ter entrado em várias situações de Gostar pra caralho ser, de gente. de ficar pendurado no gatilho de alguém. Na hora que ela começou a contar a história, eu falei, isso aí é gancho. Ela tá te pendurando no armário do gancho, viu? Já fica ligado aí, ó, que isso aqui é aquele ganchinho que a gente conhece. Que a pessoa daqui a 1 ano vai dizer, oi, sumida. E você vai estar lá toda, ainda me ama. E aí eu dei a dica, ela começou a perceber. Só que eu nunca tinha recebido explicitamente esse retorno, assim, ó, de obrigado por economizar o tempo que eu ia demorar para aprender e entender essas coisas. E poder dar outro rumo pro caminho. Eu falei, rapaz, Caraca. é sobre. E aí não é sobre currículo. Não é sobre. Claro que o meu currículo é importante. Claro que as coisas que eu fiz são. É mas porque não- isso ignoraria o contexto que você tá. Que é o que a Isso. gente falou que a gente leva em consideração. Exato. Mas é de outro lugar. E aí é isso, né? Essas coisas me fizeram me sentir muito reconhecido. E aí meio que satisfez o desejo de ser famoso. E aí, quando eu comecei, por exemplo, a pessoas me encontrarem no rolê e dizer, doutor Lucas, eu ouvi falar de você de não sei o quê, eu comecei a achar ruim. Porque eu queria estar lá e ninguém me vê. E aí é doido, porque simultaneamente eu gostava de estar sendo reconhecido, Uhum. mas eu queria tanto estar só de boa. E que, por exemplo, eu sei que se eu estiver num lugar e tiver pessoas que eu acompanho, eu tenho que modular a Não minha tem como, forma de estar claro. lá. Ficar duro e reto? Não. Porque também aí você não é duro e reto nem no consultório, por que você vai ser lá? Exatamente. É por isso que eu te disse assim, a galera já tá acostumada com a minha Uhum. loucura, porque quando sai encontra e fala, meu Deus, é a mesma merda, fazendo aquelas mesmas piadas. Oh, meu Deus, é coisa. E aí eu acho outras funções, que é, como eu trabalho com um público, em sua grande maioria, pessoas negras, me ver nestes lugares de pessoas negras, que pessoas negras frequentam, me colocando explicitamente dessa forma, faz toda a diferença. Tá. Então aí tem uma outra questão que é uma comunicação que não está dita. Uhum. Porque é isso, se a pessoa só me vê em hospital de gravatinha falando como médico, eu me distanciei. E o médico padrão no imaginário, ele é branco. Aí ele ainda fala isso. Exato. Então quando a pessoa me vê, tipo assim, ele é médico e preto. E vive a vida E ele não nega isso. isso. E aí, isso por si só muda muito a confiança. E aí é uma loucura. Ele não chega no samba de gravata, tá ligado? E nem vai ficar lá todo psiquiatra. Isso aqui foi. Essa música foi Paulinho da Viola, 1987. Que maravilha, não é? Escreveu de frente pro mar. Cara, que chato. A gente tá no meio do samba. Você vai contar a história da música mesmo? É sério? E eu acho que vale a pena a gente falar também, e aí eu acho que você encaixa nisso que eu vou dizer, que é o seguinte. Já sentei com gente e falei, cara, eu não consigo te ajudar. Porque Adoro. o meu trabalho não é protocolar. Seja na advocacia, eu falei isso hoje, ou esses dias para um cliente na advocacia, cara, eu quero entrar no teu negócio, eu quero participar do teu negócio, eu quero entender o que é, eu quero entregar mais, eu não quero só entregar um documento que você me pede. Eu quero entregar mais. E você está querendo que eu seja um prestador de serviço. Eu não quero ser prestador de serviço, eu quero ser teu parceiro. Se eu quero ser teu parceiro e você não quer um parceiro, não acho que eu vou conseguir te ajudar. E é doido porque talvez você contribuiu para essa pessoa. Pode Se a ser pessoa isso. ouviu o que você disse, ela vai pensar, e eu realmente preciso do que eu tô procurando? Ou talvez eu precise de mais para o meu negócio, não sei o quê. Que não siga com você. Mas se a pessoa pensou, então o não e a informação negativa é uma informação, é uma comunicação super importante. Isso requer responsabilidade também. Que é Calma, vai. Fala de novo disso aí. A informação negativa uma informação. Que é, eu não tenho o que você quer. Eu não vou te oferecer o que você está pedindo, porque o que você está pedindo é outra coisa. Essa busca não é o que eu tenho aqui de recurso. Só que é uma informação. Porque a pessoa, por algum motivo, ela achou que você tinha. Então, ela vai ter que rever se o que ela quer realmente é o que ela quer, ou se o que ela quer é realmente o que ela precisa. Porque, de certa forma, a dica que você deu foi, eu acho que o que você está querendo não é o que você precisa. Se a pessoa vai entender ou não, é um problema dela. Mas a informação responsável, eticamente responsável, é essa. Você está pedindo A, eu tenho B para oferecer. Ou melhor, AB. Você só quer A. Só A eu não ofereço. é basicamente isso. Então, pergunte-se se você quer AB, ou se você quiser só A,
procure quem oferece só A. E tá tudo É bem. isso que eu ia falar. Eu não acho que tá errado, sabe? Eu só acho que assim, a gente precisa entender que tem consequências, ônus e bônus de tudo. Por exemplo, eu tenho um ônus que é que acaba que o tempo pra mim precisa ser mais dilatado, porque pra eu ser parceiro do cliente, pra eu ser o quê, cara, eu vou gastar mais tempo. Uhum. E isso tem um valor. Tem um valor grande. E aí, inclusive, esse dilema é algo que eu gasto muita energia, porque é isso, eu dilatei o tempo, por exemplo, no consultório muito, em várias questões, e eu preciso pensar no valor desse tempo. Só que eu preciso pensar no Brasil. Porque se eu dilatar muito e considerar o valor do tempo muito matemático, eu cancelo o acesso. É isso. E aí outro. E aí a gente precisa entender que tem outras formas de pagamento. Que não só dinheiro, mas não é uma romantização do faz trabalho de graça, isso vai pra merda. Trabalho de graça é coisa de herdeiro, é isso. Herdeiro faz trabalho de graça, porque, né? Recebeu de graça, dá de graça. Agora, se você está ali fazendo um serviço que tem um valor, ele precisa ter a materialização do valor. Mas nem tudo é dinheiro. E aí é isso. Você materializa uma parte de dinheiro e sei lá o que é a outra parte. Que, inclusive, recentemente começou trabalho como quase que escambo. Eu falei, meu Deus, voltamos ao tempo do escambo, eu amo minha vida. Que é, por exemplo, fazer acompanhamentos em que a pessoa tem um recurso que eu também quero. E a gente, O que eles chamam de permuta. É a permuta. Eu falei, gente, bora fazer esse massa. Vamos fazer esse escambo aqui, ó. Só que aí eu tenho que dar valor e a pessoa também. Isso. Porque se alguém desvaloriza ou se alguém valoriza mais do que vai dar merda essa conta. Vai, e se não tiver alinhado? E se não tiver alinhado. Então essa premissa ética inicial do valor das coisas tem que ser muito alinhada. Muito alinhada. Irmão, como é que estamos de tempo aí? Que eu acho que já estouramos pra cacete, né? 1h11. Vamos... 1 em ônibus, como diria o meme. Agora são 7 ônibus. 7 ônibus. E aí, o que você quer falar ainda que a gente não falou? Que dá pra falar? Mete bronca pra gente fechar. Esse negócio, se você não tiver, eu tenho. Tem? Você tem? Algo? Não, veio o nada? que eu tenho veio, mas é o finzinho mesmo. Então deixa eu falar pro finzinho. Esse negócio do valor e do preço. Doideira. Porque, porra, assim, ó. Quando a gente começa, por exemplo, eu começo a me expor mais, e aí tento achar essa espontaneidade pública, né, explícita, acaba que gera uma imagem para as pessoas. E aí dentro dessa imagem que gera para as pessoas, existem os julgamentos. Existem os julgamentos grandes. E aí esse é um outro peteco problema que eu tenho hoje, que é tipo assim, eu quero atingir mais pessoas. E eu sinto que o meu trabalho pode ajudar mais pessoas. Advocacia, comunicação, o tudo que eu faço, né? O combão que eu entrego e tal. Só que dá um receio, bicho, disso aí, de entrar. Porra, sendo nada, porra, do jeito que eu sou, no sentido de dimensão, de marketing e tal. Pô, já tenho hater. Negócio maluco, isso. Adoro. Entrou no assunto que eu adoro. Então, porra, eu tenho medo desse julgamento aí, bicho. Hater é o maior fã. Só que a gente não aprendeu culturalmente, especialmente numa cultura ocidental, que ela é meio binária, bem e mal, bom e ruim. Tipo, sedução é bom ou ruim? Depende, eu não sei eticamente o que a pessoa tá fazendo com aquilo. Mas nessa ideia de que elogio é bom, então você tem que ser validado pelos elogios e confirmações. Confirmação negativa é confirmação. Se alguém gastou energia tentando me atrapalhar, essa pessoa, de alguma forma, ela está validando que tem algo que ela considera muito e ela quer diminuir. Só que a gente não aprende a ouvir isso. E é difícil, claro, porque a materialização é uma merda. Mas se a gente pensar em fenômenos sociais, para mim, é assim, ó, racismo é um sistema de inveja, machismo é um sistema de inveja. Se você olhar bem, você vai entender que tem uma inveja naquela coisa. Que há um gasto de energia para atrapalhar alguém que não está te atrapalhando. Por que desgramas eu vou gastar toda a minha energia atrapalhando alguém que não tá me atrapalhando? Tem alguma coisa naquele lugar que eu dou valor. Só que aí eu inverto tudo pra tentar destituir de valor. Porra, maneira massa de pensar sobre como é que a gente recebe o julgamento. E aí é quase isso. Eu e a Lucélia, a gente comenta tipo assim, se ninguém levantou e foi embora do espetáculo, foi ruim. Porque é uma validação. A gente fala coisas difíceis, socialmente muito difíceis, polêmicas. Pô, se você bota 200 pessoas na plateia e ninguém levanta e vai embora, você falou do jeito errado. Porque você está falando de um troço extremamente polêmico, que gera discussões incríveis e ninguém se incomodou,
Você não viu nem aquele se arrumar na cadeira, ficar meio com cara de puto assim. Ninguém dormindo. Ninguém dormindo. Não, porque isso é validação também. Só você tem que saber quem é o validador. Eu falo isso muito com história. Eu falo, gente, assim, ó, crítica de racista é elogio pra preto. Na hora que você entender isso, a coisa vai mudar toda. Vinícius Júnior. Aham. O que o mundo tá dizendo pra ele não era que ele era ruim, é que ele é tão bom quanto ele tá provando agora. Só que lá atrás a primeira confirmação foi, vamos tirar. Porque a inveja dos racistas não permitiu tolerar aquela beleza do que a gente tava assistindo. E aí eles tinham que destituir de valor. E aí começou um fenômeno absurdo de destituir o valor do que ele faz. Só que é isso. Minha vontade era falar, meu Deus, eu preciso de 3 minutos só pra dizer, Vinícius, eles estão confirmando, você é incrível. Segue. Na verdade, você já era incrível. Com essa confirmação, saiba, você é 2 vezes incrível. Porque se o pessoal tá gastando essa energia inteira, se o pessoal gasta energia pra fazer um boneco igual a você, eu não sei quanto tempo se demora pra fazer um boneco em tamanho real, pra pendurar esse boneco no lugar. É muita energia gasta direcionada a você. Isso é muito maluco. Caralho, que massa essa perspectiva sobre o julgamento. Mas é só que, por que a gente não vê ela? Porque a gente acredita que a sociedade ela é linda, maravilhosa, as pessoas são boas ou ruins. E que a perversidade não existe dentro de todo mundo. E que a gente não sente inveja dos outros. Cara, isso é foda. E aí, beleza, inveja eu sinto de sobra. Eu tenho inveja do seu cabelo, porque você tem cabelo, eu não tenho. Eu era doido pra ter o meu de volta, que eu tinha Black Power com 18 anos. Agora, eu quero que o seu caia? Não. O que eu fiz com a minha inveja é que é um negócio. Inclusive, por exemplo, se eu vejo alguém com o cabelo que eu queria ter, ainda mais se for jovem, nossa senhora, eu quase que sou o consultor de hairstyle. Porque pra mim satisfazer também. Sim. Só que é o que eu fiz com a inveja. Porque minha vontade era ter aquilo que a pessoa tem. Mas aí tem muitas pessoas que num sistema competitivo, culturalmente competitivo, se a outra pessoa tem mais do que eu preciso tirar dela, porque senão eu vou perder. E aí é assim, gente, só pra avisar, não é uma competição. Que merda, não é uma competição. Que massa, porque... Isso é massa a perspectiva, porque encaixa com uma que eu escutei recentemente. Eu não sei se foi da Natália Souza, do podcast Para Dar Minhas Coisas. Esse podcast é foda. Fã, aí é fã. Ele Sou é fã. Eu escuto toda Todos, quarta-feira. todos. Hoje eu não escutei ainda, mas eu ainda vou escutar. Ainda não, mas já sei até o nome. Já sabe? Já viu? Já, eu olhei hoje bem. Cara, aquele podcast é foda. Já citei algumas vezes aqui. Acho que foi no podcast dela com alguém que ela falou... Cara, acho que foi no que ela fez com o pessoal do Óbvios, com a Marcela Ceribelli. Mas enfim, vou referenciar sem saber não. Que ela falou, cara, quando alguém te julga ou te critica por você estar marqueteiro, instagramável e tal, cara, talvez isso seja sobre o fato de que ela não dá conta de fazer isso que você tá fazendo. E ela tá querendo te tirar daquele espaço porque ela não consegue estar no espaço que você está. Porque ela se sentiria muito julgada ao ponto de não fazer. Eu lembro desse episódio, inclusive. Que foda, porra, pensar isso. É? E aí se soma ao que você tá falando do julgamento. Porra, o julgamento, se a pessoa tá fazendo... Massa, ela queria estar no teu lugar, ela não dá conta. É tipo isso. É isso, em certa forma. Caralho, que foda. Gostei. Porque assim, Me ajudou. quando a crítica é realmente por uma coisa ruim, ela vem de outra forma. Aí tem as sutilezas da mensagem. Porque às vezes sim, então você tá sendo criticado algo que de fato é ruim e a gente tem que aprender a ouvir, porque, né, seres humanos falhos. Sim. Mas várias vezes ela vem pra destituir uma coisa que tem valor. E aí fica maluco. É tipo um negócio assim, pô, tá blogueirinho, hein? Opa, aí a gente já traz histórias recentes, inclusive. Depois de muito tempo, eu fui a um casamento em que eu encontrei boa parte de colegas, professores, Sim. e algumas pessoas chegaram pra mim, quanto tempo? Oi, Lucas, fiquei sabendo que agora você virou blogueiro. E aí eu fico... Você tem tempo pra ficar acompanhando meu Instagram mesmo? Aí a pessoa fica desconcertada, porque eu fico, rapaz, é sério? Você acompanha todas as pessoas que passaram, eram 12 por ano. Você acompanha o Instagram de todo mundo. Não é possível, rapaz. Eu queria ter esse tempo na minha vida pra poder acompanhar o passo a passo. Eu sei o que você tá falando. Porque a pessoa, na verdade, ela tá tentando me destituir de ser psiquiatra, psicanalista, e ter um perfil de rede social aberto em que tem um personagem que é o blogueirinho de Wakanda. E aí a pessoa vai lá e me reduz a isso só. E aí foi muito louco ver o contraste, porque umas 4 pessoas, que foram professores, colegas, fizeram isso, e aí veio o quinto. E aí o quinto, que é o professor, que é considerado velho doido, chega pra mim e diz, Lucas, eu acompanho suas redes sociais e eu gosto muito do jeito que você faz lá. Eu tinha o sonho, na minha época de
de início de carreira, de trabalhar com teatro, com arte, mas eu não levo jeito. Quando eu vi você, eu falei, rapaz, esse menino é bom. Essas pessoas falaram a mesma coisa, de jeitos Cara, que extremamente foda essa opostos. perspectiva. E era de um lugar que eu menos esperava, porque é um veião que já não tem mais nada pra ninguém. Aí ele me encontrou lá só pra falar isso e seguir o casamento dele tomando um champanhe, se divertindo, e é isso. Só que todas as pessoas disseram a mesma coisa. Só que algumas não toleraram o fato de que elas não tolerariam essa exposição. De se botar como ridículas. De fazer um personagem ridículo. Que você vai brincar e que você vai ser ácido. E que você vai... Igual eu ouvi. Você não fica com medo das pessoas acharem que você é gay por causa do personagem? Eu falei, não, porque é elogio, né? No caso, depois que eu trabalhei com adolescentes vítimas de violência, eu entendi que isso é um dos maiores elogios. Vários pais e mães, não sabendo como me dizer que eu sou seguro para o adolescente, falavam, menino, adorava o Dr. Lucas, não sabia que ele era gay. Aí a filha, o filho fica, não, mãe, para, ele não é. Eu falei, deixa acreditar, rapaz, deixa, moço. O que sua mãe tá dizendo é que eu sou seguro para você. Deixa achar que é gay. Tá ótimo, deixa assim que é elogio. Só que a gente tem que entender a comunicação do troço. Que massa, que fera. Me veio até uma referência, não vou citar nome até pra não... Enfim, tem uma pessoa da rede social aí agora que ela falou, né? Ela falou, bicho, eu tô fazendo todo mundo falar de mim. Falar mal e falar bem, porque é reforço. Uhum. É reforço. E aí as pessoas, ao invés de... Quem quer de fato criticar aí, ao invés de parar, só, pô, não gosto, não sigo. Não gosto, não sigo, não me conecta, tudo bem. A pessoa tem que ficar... Aí fica validando a pessoa, então. Exato. Por isso que a galera que recebe essas críticas tão fortes... E quem sabe jogar com isso, especialmente se não tiver a ética... E a responsabilidade e tal. Aí nada de braçada. E tá nadando, né? Você sabe Várias pessoas estão nadando de braçada. Tá nadando de braçada. Nisso. Tá Exatamente. nadando, cara. Tá arrebentando nisso. Exato. Porque entendeu o jogo do negócio. Exato. O jogo. Só que não a ética do jogo. Não a ética do jogo, Até entendeu as regras, todas. Mas... Entendeu, mas todo mundo, inclusive. Pegou lá, porra, fera. Lucas, meu irmão, porra. Fenomenal, que papo foda. É sobre. Foda. Quer deixar uma mensagem aí pra galera? Alguma reflexão, fazer uma provocação e tal? Mais? Mentira, tem uma que é a mesma que eu fiz pra você. Que é, às vezes, a gente precisa olhar pra descompartimentalizar a cabeça. Tipo assim, não botar em caixas. Porque, às vezes, quando a gente olha só pra aquela caixa, a gente acredita que a gente não tem a coisa. Como, por exemplo, eu não sou espontâneo porque no consultório eu não sou espontâneo. Uhum. Só que aí, beleza, você sai do consultório e vai pra um casamento, é extremamente espontâneo. Então, assim, tá lá a coisa. Foda. E eu sou apaixonado por encontrar isso com as pessoas. Dizer, cara, já tá aí. Assim como eu encontrei um artista dentro de mim que eu tinha apagado. Na minha cabeça era tipo assim, gente, eu admiro tantos artistas e eu não tenho nada disso, aí de repente tô eu lá, exibido no teatro, me jogando. Gosto muito. Não é sobre assim, meu Deus, você vai ser o ator. Não é isso. Mas eu realmente me acho bom. Para o tempo que eu faço, a experiência que eu tenho, eu me acho bom em me jogar. Uhum. E essa habilidade estava lá, ó. Só que, claro, fiquei olhando para um monte de outras coisas e falava, não, eu, Lucas, não tenho essa habilidade para performar. Mentira, menina. Você vai no casamento, você performa com uma beleza. Quando você tá num lugar que você fica inseguro, num congresso, você performa com uma loucura. Fica aqui, ó, retinho. Olá, tudo bem, como vai? Olá, tudo bem, como vai? Isso é performance. E convence. É performance. Só que a gente não pensa. Você acha que não, esse sou eu, médico. Isso é performance. Isso é performance. E se precisar, uso. Eticamente. Então é esse a provocação, inclusive, para você. Porra, recebidaça. Porque tá aqui. Eu tô aqui ao vivo vendo essa zorra dessa sua espontaneidade que foi sequestrada por um modelo. Perfeito, é isso mesmo. Porque é isso. E eu que vim de um modelo muito rígido, que é a medicina, sei que é difícil demais romper com o modelo. Porra. Demais. Porque é uma investida extremamente solitária. E aí a gente tá aqui falando medicina e direito, pensando que são só esses. E aí entra a loucura. Eu entro no teatro e descubro que existe um modelo muito rígido de como você performa sendo artista. E vários artistas não são genuínos. Por quê? Porque eles têm que ser extravagantes, não sei o que, daqui a pouco a pessoa é de boa.
E ela não pode existir na de boice dela, porque ela é artista. Artista tem que se vestir do seu quê? Tem que ser... Cara, você pode ser artista e ser tranquilo. Você pode ser artista e ser do jeito que você quiser, velho. E aí a gente fica, não, porque artistas são todos livres. Pois é, se você escutar os bastidores da arte, confusão. Porque não é liberdade aquilo. É perversão se você não tem autonomia. Então é nesse lugar de a gente ver que às vezes já tem as coisas lá. E poder olhar com mais carinho para nossa própria história. Que foi isso, até os meus 30, eu era o sommelier de falta, né? Tipo, nossa, faltou aprender um pouco mais de bicicleta, nossa, faltou aprender um pouco mais de psicofarmacologia. Nossa, eu podia ter feito uma outra especialização em psicanálise e aprendido um pouco mais disso. Nossa, eu podia... Quando eu juntei o que eu tinha, o talvez pouco que eu tinha dessas muitas coisas, rapaz, dá umas coisas muito massa. E hoje eu não tenho o menor problema, eu brinco com isso, que é assim, você precisa de um grande especialista em transtorno bipolar. Eu tenho o telefone de todos eles. Eu tenho o telefone do especialista em transtorno bipolar, do esquizofrenia, do cara que mais entende de psicofármaco e eu sou sacana, porque, né, falei que eu sou sedutor, sou amigo de alguns. Então, se precisar, 11 da noite, eu ligo e falo, rapaz, pelo amor de Deus, eu estou aqui com uma situação que eu não sei o que fazer. Aí o cara, não, isso aqui é do protocolo novo, não sei o que, você aumenta 2 miligramas para cá, joga para aqui, aí eu faço, dá tudo certo. Às vezes, muito mais importante do que eu ser o ultra especialista daquilo é saber quem é. Se conectar e desenvolver as múltiplas habilidades que eu posso ter na comunicação ali, que é o que eu gosto de fazer. Que é, gente, é tipo assim, bora, fofoca, me chame. Mestre, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Surpresa. Foda. Vamos marcar o próximo aí, eu vou ser Lucélia e também Lucélia. Eu quero conversar com ela. Isso, vai ter o dela e o nosso. Exatamente. Mais uma vez, registrar o agradecimento ao Casca Açaí, que faz o nosso episódio ficar mais gostoso e saboroso. Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras e Sudoeste. Vai lá, comunique e ganhe o seu desconto no açaí. Enoque, meu irmão, que faz tudo isso acontecer, muitíssimo obrigado, tamo junto, vamos embora. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Tá espontâneo ou não tá? Sobre. E obrigado por ter estado presente até aqui. Isso é bem valioso. Valeu, galera.